Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Brian Rodrigues, vamos falar também sobre Soteldo. Soteldo foi sondado pelo Vasco da Gama, a situação não é fácil, mas houve a sondagem. Vamos escutar aqui também o zagueiro Lucas Freitas, que ontem estreou com a camisa do Vasco em São Januário, fez uma boa partida, o Vasco não levou gols, e ele fala sobre isso. Enfim, tem bastante coisa para a gente atualizar aqui depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E eu começo esse vídeo mostrando que Serginho, o atacante Serginho, foi anunciado como reforço do Fatih Karagümrük da segunda divisão da Turquia. O atacante Serginho, que rescindiu recentemente o seu contrato com o Vasco da Gama, já foi anunciado pela equipe da segunda divisão turca. Uma boa sorte aí para o Serginho, que inclusive abriu mão ali de parte dos valores que o Vasco devia a ele para poder ser liberado, né? Boa sorte ao Serginho aí na sequência da sua carreira. Mas eu sei que o assunto que você mais quer saber, você clicou aqui no vídeo para isso, é sobre Brian Rodrigues, né? Brian Rodrigues vem ou não vem pro Vasco da Gama? A informação é a seguinte, apuração do jornalista Lucas Pedrosa do SBT. Brian Rodrigues disse sim ao Vasco da Gama, já aceitou a proposta que o Vasco ofereceu a ele, mas o Vasco ainda precisa do ok do América do México. O América do México tem em mãos uma nova proposta do Vasco, uma proposta que é considerada muito boa, e o Vasco agora aguarda a resposta do presidente do América. Ele dando ok, aceitando a proposta que o Vasco fez, o jogador será atleta do Vasco da Gama, porque a vontade dele é jogar no Vasco, né? Ele já disse sim ao Vasco da Gama. Inclusive, vou colocar aqui o próprio Lucas Pedrosa, né, com a sua apuração, falando sobre essa situação do Brian Rodrigues. Confira só. Extremos. O Vasco não tem ponta, não tem ponta esquerda e nem tem ponta direita. E a gente pode trazer a informação de que o Vasco continua negociando com o Brian Rodrigues, fez a última proposta por ele, considerada ótima proposta. Inclusive já teve o sim do jogador, o jogador quer vir jogar no Vasco da Gama, mas depende da resposta do presidente do América do México, que deve acontecer até sexta-feira. E se não acontecer até sexta-feira, o Vasco desiste do negócio. O Vasco não vai ficar insistindo, fez o que tinha que fazer, foi até o seu limite e já tem outros jogadores mapeados para a posição e com propostas na mesa, inclusive. Então, assim, se o Brian Rodrigues, que é o grande alvo do Vasco, que é a grande prioridade, ele é bom, ele é muito bom jogador. Assim, para chegar no futebol brasileiro, é um jogador que chegaria também para estar entre os melhores pontas do futebol brasileiro. Sério, 24 Pedro? anos, jogador da seleção uruguaia, é agudo, é habilidoso, dá assistência, faz gol. Ele seria uma baita de uma contratação para o Vasco da Gama. Então, até quando que o vascaíno pode ficar até amanhã. O Vasco espera essa resposta até amanhã, para ter pelo menos um panorama, ó. Não, sim ou melhora um pouquinho aqui. Não sei se o Vasco melhoraria, porque essa última proposta já foi muito boa. O ponto depende do presidente do América do México. Se ele disser sim, já está acertado com o jogador vem pro Vasco da Gama. Então tá aí, né? Vamos torcer para um desfecho positivo. O Vasco precisa muito de um jogador para essa posição e o Brian Rodrigues é o plano A da diretoria do Vasco. Se não der certo, o Vasco vai em busca de outros nomes. Uma informação agora sobre Soteldo, jogador do Santos. O jornalista Joel Silva trouxe a informação que recentemente o Vasco consultou a situação do Soteldo, jogador do Santos, mas o valor apresentado pelo Santos para poder negociar o atleta
afastou qualquer possibilidade de negócio. A ideia do Vasco é contratar mais de um jogador para a ponta, né? O Vasco quer contratar ali 2 ou 3 jogadores para as pontas. O Brian é um plano A, mas o Vasco tem outras opções também. O Vasco procurou saber sobre a situação do Soteldo, mas a resposta aí da equipe do Santos, né, após a sondagem do Vasco, foi com valor muito elevado. Então o Vasco se retirou da jogada. Nesse momento o Vasco não tem conversas com o Soteldo, apesar da sondagem. Então é isso, meus amigos. Amanhã a gente deve ter um ponto final na novela Brian Rodrigues, né? Bem possivelmente amanhã a gente já vai saber se Brian Rodrigues vem ou não para o Gigante da Colina. Bom, vamos ouvir agora Lucas Freitas, zagueiro contratado pelo Vasco para essa temporada de 2025. E ontem ele fez a sua estreia em São Januário com a camisa do Gigante da Colina. Uma partida segura do Lucas Freitas, fez a zaga ali ao lado do Souza, né? O Souza que também fez uma boa partida ontem. O Lucas Freitas analisa a sua estreia em São Januário. Confira só. Muito feliz, a atmosfera incrível. Ganhar o jogo sem tomar gol é uma coisa que vem sendo trabalhado bastante com o professor Carilli. Feliz pela estreia, nessa torcida maravilhosa, o grupo que me acolheu super bem. Daqui em diante é seguir por acostumar a vencer. E até agora o Vasco está invicto. Bom, venceu todos os jogos até agora, mas ainda não teve um grande desafio. Você acha que o grupo está pronto para esse grande desafio? Então, como eu falei, a gente vem trabalhando durante a semana. Os jogos não são fáceis, a gente sabe, é um clube que já vem se preparando há bastante tempo, já está com entrosamento maior que o nosso, com ritmo de jogo. Por exemplo, hoje foi meu primeiro jogo, então, mas a gente vem se preparando para, se Deus quiser, a gente conseguir fazer grandes jogos nos clássicos também, que é o nosso objetivo. Como você avalia, né, a sua estreia diante da camisa do Vasco, diante da torcida em São Januário? Um público que foi recorde durante o ano agora, né? Poucos jogos em São Januário, mas já está sendo recorde. Quase 14 mil ingressos foram vendidos. E a casa aqui, você certamente acompanhou isso daqui, questão de horas. Quando o time vai indo bem, é questão de horas dos ingressos acabarem. Qual a sua expectativa também de ver, né, a casa 100% lotada e avaliar a sua forma que você jogou hoje? Como que você se avalia? Feliz demais de ter sofrido lesão, de ter feito uma partida segura, ajudado com o que eu pude. Realmente a torcida é calorosa, a atmosfera é incrível, diferente do que eu já tinha vivido na minha vida, mas muito feliz de estar aqui, de representar o gigante que é o Vasco. E o grupo, aquilo que eu falei, o grupo me acolheu super bem, me deixou bem tranquilo em relação a isso. E aí é seguir trabalhando, dando o meu melhor, porque eu sei que Deus me colocou aqui e vai me fazer ter um grande sucesso aqui também. Então tá aí, esse foi o Lucas Freitas, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, saudações, até a próxima, fui!